Voltando aí do nosso intervalo do Saúde Você, bem rapidinho, como você aí de casa já sabe. E antes da gente voltar para o nosso assunto da entrevista de hoje, doenças respiratórias, Covid, a gente tem um assunto bem bacana. Vamos continuar o programa e falando de coisa boa. É que agora os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o serviço Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a internação do paciente. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha aí, para mais informações, não tem erro, reforçando unimedjp.com.br. A Unimed sempre pensando na saúde dos seus pacientes, clientes. Olha, gente, e hoje a gente tá, para quem está chegando agora no segundo bloco, nosso tema é doenças respiratórias, Covid e por aí vai, tudo que a gente está vivenciando sempre, né? Na questão das doenças. E a gente volta a conversar agora com o pneumologista, doutor Agostinho Neto. Doutor, atividade física, alimentação, o aumento da imunidade, a gente sabe que quanto maior a nossa imunidade, mais a gente fica resistente a esses tipos de doenças. Existem alguns alimentos específicos que a gente pode estar trabalhando nesse aumento de imunidade? É uma pergunta muito interessante. Na verdade, o que a gente pode dizer é que uma alimentação balanceada vai promover nutrientes, oligoelementos, vitaminas o suficiente para você ter saúde, né? E isso não quer dizer muito, nem quer dizer particularmente uma coisa em particular. Então, eu vou tomar só acerola, né? Então, eu vou procurar mais coisa que tenha vitamina C. Não tem trabalho suportando esse tipo de especificidade, entendeu? De forma geral, as pessoas que estudam o assunto dizem, quanto mais colorida for sua alimentação, né, quanto mais variada for sua alimentação, é melhor para você. De forma geral, menos coisas industrializadas, que são empobrecidas. É uma farinha que foi processada, depois ultraprocessada, depois açúcar, depois assim, aquilo é gostoso, mas a ideia é a gente se descolar um pouco disso. Eu tento fazer isso em casa com meus filhos. Então, menos coisas industrializadas, mais coisas naturais e diversidade. Diversidade, não insistir muito numa coisa só. É claro que tem a sazonalidade, em que de repente você está cheio de manga em casa, e aí você vai, mas tem a disponibilidade, a gente está num país que tem um problema voltando com força, o problema da fome, então a gente vai ter que usar o que tem. Mas a gente não precisa entrar em moda de agora eu só vou tomar isso aqui, por tal especificidade isso vai me ajudar. Como você deixou bem claro, não fumar, fazer alguma atividade física periodicamente, 3 vezes por semana, 4 vezes, caminhar, pode ser uma coisa simples, como caminhar, correr, pedalar, cuidar da saúde, manter peso e estar em dia com esses assuntos é o suficiente. E uma dieta equilibrada é o suficiente. Não há modismo de tal chá funciona, tal fruta é 100%. É importante a diversidade e uma mesa colorida, com muita coisa natural, né? E aí a gente falando sobre a questão das medicações, no bloco anterior, uma pessoa que o médico precisou passar a questão do antibiótico. A gente vê muitos casos que aquele antibiótico era para tomar, dependendo da indicação, 7 dias. No 3º dia a pessoa já vê uma melhora e aí deixa de tomar a medicação. Isso é bem perigoso, né? Na verdade, a gente tem pontos importantes aí. A parte, primeiro, medicar-se sem uma prescrição, né? É uma coisa que é comum na nossa cultura. E a outra coisa é, não, eu nem tomo, já estou bem, vou abreviar o tratamento. É outra coisa que a gente tem que insistir, que pode ser perigoso. A gente parte do pressuposto de que o médico tenha critérios para fazer aquilo, né? E o antibiótico tem um tempo de uso, né? Eu vou usar uma doença muito séria, que é uma endemia, uma doença que nos acompanha há séculos, vamos dizer assim, que é a tuberculose. A pessoa começa a tratar, não é uma coisa que você vai tratar 7 dias, você vai tratar 6 meses, né? E depois do primeiro mês, depois de que foi aquela parte que você não tolera a medicação, que você já está melhor, no 2º mês você está bem melhor, no 3º, bem. Então, tem gente que cai na tentação de dizer, eu já estou tão bom, eu já até engordei, eu já não estou sentindo nada, que tal se eu parar? O maior problema de saúde pública relacionado à tuberculose no Brasil é o abandono do tratamento, né? Então, quando você abandona o tratamento, você tem as bactérias, essas em particular, morrem bastante devagar, ficam no corpo um tempo ainda, então você tem que tratar 6 meses, trata 2, 3, abandona o tratamento, daqui a alguns meses a doença volta, e volta com uma possibilidade de resistência àqueles antibióticos, aquelas medicações. Então, eu dei um exemplo extremo de uma doença que se trata por meses, 6 meses, 9 meses em alguns casos. Mas é claro que também numa infecção, no sinusite, por exemplo, né?
A tendência hoje, e é uma tendência médica, é uma tendência da literatura médica, não é médica, da literatura científica, é tratar as doenças pelo tempo certo. Então, antigamente a gente tratava uma pneumia por 14 dias, hoje está tratando por menos, por 7, por 5 dias. Tem trabalho deixando que 2 dias a febril já pode parar. Mas aí há que se fazer isso na prescrição, né? Se o médico prescreveu aquilo ali, se supõe que ele esteja preparado, que o tempo foi adequado e a pessoa vai até o fim, né? Tomar 2 dias e parar, quer dizer, quando você precisar de novo, as suas bactérias já foram expostas àquele antibiótico, mas não morreram. E se você tem uma infecção pela mesma bactéria, ou por bactérias que já estavam ali presentes, você perdeu aquele antibiótico, você agora já tem que usar outra coisa. Então, usar pelo tempo certo, usar o que foi prescrito pelo tempo certo, é um dos pilares de você fazer um bom cuidado com a sua própria saúde, né? Maravilha. Então, não vamos virar médicos, porque existem médicos para cuidar da gente, né, da nossa saúde. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui hoje. Fique à vontade para voltar sempre, viu? Pronto, eu queria só agradecer e dizer que quando você fala médico, você está falando de equipes de saúde. Você sabe disso, você acompanha essas equipes. Então tem farmacêutico, tem gente envolvida. A gente não deve centralizar tanto, mas é verdade, tem esse conhecimento. E eu aqui agradeço a oportunidade de falar de doença respiratória, de promover o combate ao cigarro e de falar com a população sobre esses assuntos. Muito obrigado, minha querida Tatiana. Maravilha. Olha, gente, e a gente falando sobre a questão dos alimentos um pouquinho antes, e aí a gente preparou uma matéria bem bacana sobre os benefícios do abacaxi. Você sabia que, além de ser suculenta, essa fruta é considerada um alimento bem diurético e ajuda também na prevenção de doenças? É isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. Se você falou abacaxi, acertou. Essa fruta, além de fazer parte dos jogos infantis, como este que acabei de citar, também é a escolha certa na mesa de muitos. O abacaxi eu faço suco verde. Faço doce, faço torta de abacaxi. Eu faço suco detox com ela, todo dia. É couve, abacaxi, gengibre e um pouquinho de hortelã. A fruta é rica em vitamina C e ajuda na prevenção de várias doenças. O abacaxi ele é um alimento muito rico. Ele é composto de vitamina C, de magnésio, de potássio, do complexo B e ele é anti-inflamatório também. Então, ele é muito importante a gente estar colocando no nosso dia a dia. O abacaxi, ele, por ser anti-inflamatório, ter muita vitamina C também para questões expectorantes, né, questões do trato respiratório, também para artrite, dores articulares, ele ajuda também a combater inflamações, prevenir situações, né, de câncer, claro que com uma dieta toda equilibrada. Então, ele é muito rico, também tem cálcio, osteoporose, né, para prevenção da osteoporose. É um alimento muito rico que vale a pena, sim, a gente estar colocando no dia a dia, porque traz muitos benefícios. Mas cuidado, só há uma restrição na hora do consumo. Nos casos de alergia, de fato, não é porque ele vai gerar um processo alérgico, um processo inflamatório, e isso vai degradando também algumas partes no intestino, né, causando uma sensibilidade maior. Então, se eu prolongar mesmo, é uma alergia pequena, coisa pouca, mas eu tendo a agravar isso por mais tempo, isso pode me gerar uma complicação muito maior lá na frente. Olha aí, bacana, né? Usado sempre com moderação, obviamente, o abacaxi, assim como outras frutas, pode estar auxiliando ainda mais na sua saúde e elevando também a sua imunidade, que a gente abordou aqui no programa de hoje também. Gente, a você de casa, muito obrigada mais uma vez pela companhia. Lembrando que sábado que vem, às 10h30 da manhã, temos um encontro marcado sempre. E só reforçando, todos os domingos ao meio-dia temos a nossa reprise. Eu espero sempre por você aí de casa.